Livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro Coríntios, capítulo 13. Você vai lá embaixo, versículo 11. E depois o versículo 13. 11 e o 13. Quem achou, diga amém. Amém. Por gentileza, em reverência à palavra, se coloque de pé, por favor. Reverência à palavra. Apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Coríntios, diz assim: quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. 13. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o maior de todas elas é o amor. Desocupe suas mãos e vamos aplaudir a palavra. Pai, nessa igreja, que tudo que venha ser ministrado venha de conta da tua igreja, de uma maneira toda especial. Traga à minha memória tudo aquilo que foi preparado nesse momento. Tudo que foi preparado, traga à minha memória, para que nós possamos transmitir a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, por que os irmãos vão perceber que não vai ter, a não ser pastores, ministrando sobre maturidade espiritual? Não vai ter ninguém de fora trazendo as palavras de ministração para a igreja, porque o pastor, ele precisa ter vida local com a sua igreja. Por isso, não vou trazer ninguém, porque eu conheço as minhas ovelhas e conheço a igreja, e nada melhor do que os pastores da igreja tratarem as suas ovelhas, porque é muito fácil às vezes trazer alguém de fora que não conhece o que está acontecendo no contexto, entrega a palavra e vai embora, nada contra. Mas eu estou falando que o Espírito de Deus direcionou para os pastores dessa igreja trazerem essas ministrações de maturidade espiritual. Não que eu venha sentar ali quando os pastores, outros pastores estiverem ministrando, eu vou ser o primeiro a me alimentar daquilo que o altar está mandando. Eu sempre falo que o altar, querido, é uma sentença de Deus para a sua vida, e eu gostaria que você se concentrasse. Tudo que é ministrado no altar é uma sentença de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, enfim. E o Espírito Santo direcionou a nós ministrarmos sobre maturidade espiritual. Por que maturidade espiritual? Amados, nós temos percebido a quantidade de pessoas dentro de uma igreja que tem 1, 2, 3, 4, 5 anos de ministério ou de igreja, mas infelizmente cresceram na idade, mas não cresceram espiritualmente, e isso é grave. Apóstolo Paulo, trazendo aqui em 1 Coríntios, ele está instruindo uma igreja cheia de dons. A igreja de Coríntios era uma igreja abastecida de dons, mas em um determinado momento, preste atenção, algumas coisas começaram a infiltrar dentro da igreja. Discussões. Começou a infiltrar dentro da igreja pensamentos diferentes,
Tanto é que no início do livro de Coríntios, bem no início, o apóstolo Paulo, ele recebe uma informação que há dentro da igreja um certo motim. Que tipo de motim? Uns são de Apolo, outros são desses, e outros são daqueles. E o apóstolo Paulo roga para que esse tipo de sentimento não continuasse dentro da igreja. Uma igreja totalmente voltada para os dons espirituais, mas agora se perdeu. Se perdeu. Entenda algo, querido. Ele começa a tratar aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, quando você lê lá em cima, ele fala assim, ó: se eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, e se eu não tivesse amor, de nada disso valeria. O que eu estou falando? Falar em mistério é fácil? É bom? É bom. Você começar a falar em línguas aqui, é bom? É bom. Glória a Deus por isso. Mas até que ponto o falar em línguas, ou falar nas línguas dos anjos, vai te trazer um crescimento espiritual? Naquele momento ali você é renovado, você chora. Temos que tomar muito cuidado com a emoção. Que você chora, que você fala em mistério, mas depois que aquilo tudo se passa, você volta às mesmas práticas. Você desce a escada e o mesmo sentimento que você tinha permanece. Então de que adiantou essa renovação? Então aquilo que eu senti foi emoção? Precisamos ter cuidado com isso. Falamos em mistério, cantamos, celebra e tal, e muitas coisas acontecem, mas somente aqui, quando tudo acaba, a nossa vida continua a mesma. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo começa a tratar. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada disso valeria. Se eu tivesse dons de profecia, dons de profetizar, eis que te digo, eis que te falo e que te faço, e que não sei o que, e bate na perna e rodopia e tal, mas se não tem sentimento de amor, do que isto valeria? Apóstolo Paulo instruindo a igreja de Corinto, e hoje o Espírito de Deus me usa para instruir a comunidade evangélica Monte Sinai. Amém. Crescimento ou amadurecimento espiritual. Eu me lembro, quando se fala de amadurecimento, recém-casado, eu trabalhava no hotel no Minas, e durante todas as vezes que eu chegava em casa, a Priscila e eu, nós tínhamos um certo desentendimento, por causa do meu horário do trabalho. Olha a minha falta de maturidade. Eu chegava em casa, ela tinha seus 19 anos, eu estava com 22 anos. Um filho, recém-nascido, Marcos. E toda vez que eu chegava em casa, eu não casei para ficar sozinha, e não sei o quê. E aquilo foi trazendo um desgaste. Eu falo isso com todo respeito. Mas olha a minha imaturidade. Eu cheguei no meu serviço, irmãos, há 25 anos atrás, eu já ganhava muito bem. Falo isso em toda humildade, tá? Só para vocês entenderem o nível de imaturidade meu. O nível de maturidade. Ao ponto da empresa pagar cursos para eu fazer curso em São Paulo, fazer curso no Rio, enfim, para beneficiar a minha profissão. E eu cheguei nesse hotel, fui na sala da diretoria e falei: eu quero que vocês me mandem embora. O Wellington, mas você tá... ela falando comigo, você acabou de se casar, você quer ser mandado embora? Por que você quer ser mandado embora? Olha a minha infantilidade. Eu perdi o prazer de trabalhar aqui. Mas lá no fundo não era nada disso. Eu queria ter paz.
E eu tomei uma decisão precipitada. Irmãos, eu que sofri. Fui mandado embora. Peguei o acerto. O acerto está durando até hoje. Quem dera. Torrei tudo. Irmãos, eu caí numa depressão. Eu fui trabalhar numa loja de pão, sírio. Eu ficava assim, só aparecia a bolota do meu olho aqui assim, só o carvão. Para quem trabalhava tudo branquinho, roupa. Ao ponto do pastor, o que você está fazendo aí, ué? Por causa de uma imaturidade. Eu sofri e muito. O que eu quero dizer? Às vezes nós perdemos tempo, desgastamos a nossa vida, desgastamos com coisas que Deus não está. E ficamos cansados, se desgastamos por falta de maturidade de entender. Deus não está nisso. E o apóstolo Paulo nos traz esse entendimento e diz: quando eu era atitude do passado, eu agia de alguma maneira infantil, mas agora as coisas mudaram. Irmãos, entenda algo, e é algo muito importante que nós iremos falar aqui agora. Pega isso. Maturidade não quer dizer o tanto de livro que você lê. Maturidade não quer dizer, olha, eu sou formado nisso. Maturidade não quer dizer a idade que você tem, porque se fosse assim, não víamos tantas pessoas com uma certa idade, com mentalidade de criança, e algumas crianças com mentalidade de homens. Nossa, como que pode uma criança ser tão inteligente, ser tão madura? Então, maturidade não é nada disso. Maturidade é o quanto de Deus você tem para transformar aquela situação em benefício. O quanto de Deus você traz para transformar uma situação que aparentemente é contra você em benefício. Entende que há duas diferenças entre esponja e filtro. A esponja, ela suga. O filtro, ela separa. Os maduros entendem, querido, que existe um momento que nós devemos ser o que? Filtro, e não esponja. Que tudo que fala você suga, tudo que faz você traz, tudo que faz você puxa, e você fica aí cansado, estressado, doente, e não cresce espiritualmente. Filtro é aquilo que separa. Crescimento. Isso é muito importante, porque o próprio Jesus passou por isso. No livro de Mateus, em momento nenhum, quando Jesus estava crescendo como criança, não tem relatos de Jesus como criança, porque é um processo de imaturidade. Mas a Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Ele crescia na graça e no conhecimento. E de determinado momento depois, ele apareceu entre os mestres da lei, Lourinho. Porque ele estava crescendo na graça e no conhecimento. Abra um parênteses. Como que eu cresço na graça e no conhecimento? Querido, mudança de comportamento não é da noite para o dia. Leva tempo. Requer um tempo. De que maneira? Comece a ler um versículo por dia. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Me presta o telefone celular, por gentileza, quem tem? Nos dias de hoje, com todo respeito, o celular dorme aqui. A primeira coisa que você abre os olhos, pega o celular, ver as mensagens que estão no seu WhatsApp e depois no seu Instagram. Aprenda algo. Não conecte com a terra antes de você se conectar com o céu.
Não se comunique com a terra antes que você se comunique com o céu. A primeira coisa que nós fazemos é saber se está bem, se não está. Abre o Instagram e fala, e fica. Maturidade espiritual é nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo hoje. Quem está entendendo? Amém. Então, como eu estava falando, depois de uma determinada fase de crescimento que Jesus passou, a Bíblia fala que depois de 30 anos, homem, ele transformou a água em vinho. Ele não ficou usando desculpa, porque ele já estava preparado. Ele transformou a água em vinho. Ele multiplicou pães, porque ele já estava preparado. Há um processo a ser seguido. Como eu disse, como que eu faço para atingir essa maturidade espiritual? Ei, se isso não acontecer, essa mudança de chave na sua vida, no seu ministério, eu não sei nem o que eu faço. Começa a ler um versículo por dia. Acordou pela manhã, bom dia Espírito Santo. Leia um versículo. Não se comunique com a terra antes de se comunicar com o céu. Eu me jogo da cama. Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Um versículo. Ei, 5 minutinhos de oração. Eu disse quanto? 5 minutos. E daqui a pouco, daqui uma semana, vocês vão ver que vocês já estão mais fortalecidos. Um mês, vocês já estão lendo 2, 3, 4, 5 versículos e já estão orando 10, 15, 20 minutos. Com um ano, vocês vão ver o nível de maturidade que vocês estarão. O nível de maturidade que você estará. O crescimento que vai trazer a igreja. Porque uma igreja fraca transmite fraqueza. Um líder fraco transmite fraqueza. Mas uma igreja fortalecida, ela também pode fortalecer o outro. É um ciclo. Você é treinado para treinar outros. Você é fortalecido em áreas para fortalecer o outro. É ciclo, irmão. Pegou? É um ciclo. E nessa noite, é necessário que eu e você venhamos a entender, com toda humildade, precisamos crescer espiritualmente. Uma igreja madura, querido, ela foca não em coisas secundárias, ela foca naquilo que está acontecendo no centro. Crentes maduros não focam naquilo que está lá fora acontecendo secundário. O que é secundário? É aquilo que tira o foco. Amém? Conhece. Aquilo que tira o foco. Aquilo que não é central. Aquilo que não traz nenhum benefício. E precisamos entender esses princípios de maturidade espiritual. Quando nós entendemos isso, sabemos que nós não iremos focar no crescimento, iremos focar na base. E se nós temos uma igreja forte, a base é forte. Porque não adianta focar no crescimento, mas o primeiro vento que vier no casamento do meu filho e da minha cunhada, da minha sogra, da minha nora,
Ele, no primeiro evento que veio no casamento do Diego, temos que focar na base. E uma base forte, ele vai entender que os ventos podem bater, mas eles vão estar fortalecidos. Então, para que isso venha acontecer, precisamos amadurecer. Apóstolo Paulo trata aqui, querido, olha bem, quando eu era criança, falava, agia, mas eu me tornei. Passei por um processo e eu me tornei. E mais embaixo ele fala assim, de 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amar. Não é esse amor que você fala, eu amo comer cheeseburger, pizza cheia de queijo, cheia de bacon. É bom mesmo. Coca-Cola com gelo e limão, coxinha de catupiry, né, meus amados? Eita glória! Certa vez, irmão, vou abrir a mensagem que eu vou falar com você. Paramos para tomar um café. Eu não sei, cara, o que deu nesse cara. Tinha lá tanta coisa saudável, ele começou a olhar nas coisas mais gordurosas, de lá para cá. Eu falei, José Márcio, você vai comer esse negócio 7h30 da manhã. Aí ele vai pegar uma coxinha de catupiry cheia de frango lá dentro, e dá um cafezinho. Eu falo, misericórdia. Aí eu peguei um pão de queijo e um café. Ele falou, você está fazendo isso aí, ó, só porque você está dando comer coxinha. Não, cara. Que gosta de comer bem, né, José Márcio? Mas o interessante, querido, é quando nós entendemos isso. Se nós focarmos somente naquilo que é secundário, você esquece de focar no centro. Olha o que Deus está fazendo. Olha quantos jovens o Senhor está trazendo. Olha de tudo que Deus está fazendo nesse ministério. E às vezes nós só focamos naquilo que é secundário. É um tempo de nós amadurecermos. É tempo de nós não ficarmos abalados com coisas que não vai te trazer benefício nenhum. E olhar para o irmão que está do seu lado e entender que o principal de tudo é o amor. É o amor. Não é um amor passageiro. Eu amo fazer isso. Eu amo. É um amor ágape. É um amor sacrificial. Apóstolo Paulo, quando estava falando aqui, o maior de tudo, né, é o de suportar em amor. E suportando o amor em amor, eu sei que você é falho, e eu sou falho. É um amor ágape. Um amor que requer sacrifício. E ninguém nos dias de hoje quer se sacrificar por nada. Eu me basto. Eu quero ter razão. Eu preciso disso. Eu quero isso. O apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele está nos direcionando aqui. Entre ter paz e razão, tenha paz. Entre ter paz e razão, tenha paz. Isso é amadurecimento. Isso é crescer. Queremos ter razão em tudo. Hoje eu estava falando com a minha esposa lá em casa, antes de ir para o ponto. Ela é mais esquentada do que eu. Eu sou mais tranquilo. E às vezes falo algumas coisas e eu me calo. A minha maturidade vai fazer com que ela cresça. Falando de coração. Eu falei isso com ela hoje.
Porque imagina, ela fala, eu falo, ela fala, eu falo, ela fala, eu falo, e vive uma guerra. Então a minha maturidade, estou falando de mim, mas às vezes é a sua maturidade, no silêncio, vai fazer com que ele ou ela, opa, deixa eu pensar que realmente eu preciso crescer nessa área. E que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao seu coração. Que não seja apenas uma palavra que você ouviu, rodopiou, mas quando você descer, você tem as mesmas atitudes. Hoje o Espírito requer mudança de nós. Mudanças de atitude, mudanças de comportamento, para que venha a nós, todos nós, crescermos em espírito e em verdade. E quando as situações vierem, eu e você, nós estamos crescendo no conhecimento. Como eu disse, Jesus ele crescia no conhecimento e na graça. E quando surgiu a demanda, ele não deu desculpa. Ele multiplicou água e vinho. Quando ele se tornou homem, ele multiplicou pão e vinho. Ele não ficou dando desculpinha, porque ele entendeu a mudança de chave. Agora eu sou homem, agora eu sou uma mulher, agora eu sou cristão. Mudança de comportamento. Todos entenderam? Se for de pensa.